No coração do Egito, sob um sol implacável, o povo de Israel sofria. Escravizados, seus dias eram marcados pelo trabalho forçado e pela dor. O faraó, temendo o crescimento dos hebreus, decretou uma ordem cruel. Todos os meninos riqueminácidos deveriam ser lançados ao rio Nilo, em meio ao desespero e ao choro das mães. Uma faísca de esperança recusava-se a apagar. Uma mulher levita, chamada Joquebede, deu à luz um menino lindo. Vendo que ele era especial, ela o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela teceu uma cesta de junco. A calafetou com betume e piche, e com o coração apertado, colocou seu filho dentro. Ela o deixou entre os juncos, à beira do rio, confiando seu tesouro mais precioso a um destino incerto. A irmã do menino, Miriam, observava de longe, com os olhos cheios de ansiedade e fé. Naquele mesmo dia, a filha do faraó desceu ao Nilo para se banhar. Seus olhos foram atraídos pela pequena cesta flutuando. Curiosa, ela ordenou que suas servas a trouxessem. Ao abrir, viu o bebê chorando e seu coração se encheu de compaixão. Este é um dos meninos hebreus, disse ela. Miriam, corajosamente, se aproximou e a Foré-Sussei para encontrar uma ama hebreia para cuidar do menino. A princesa concordou. E assim, o menino foi devolvido aos braços de sua própria mãe para ser amamentado. Um milagre silencioso orquestrado pela providência divina. Criado no luxo e na opulência do palácio egípcio, o menino foi chamado de Moisés, que significa tirado das águas. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, tornando-se poderoso em palavras e obras. Mas, apesar de viver como um príncipe, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Seu coração doía ao ver o sofrimento de seu povo. Um dia, já adulto, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Movido por uma fúria justa, ele interveio e matou o agressor, enterrando-o na areia. Ele pensou que seu ato passaria despercebido, mas no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, foi confrontado. Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Vais me matar como mataste o egípcio? O segredo de Moisés fora revelado, temendo por sua vida, pois a notícia chegou aos ouvidos do faraó. Ele fugiu do Egito, atravessou o deserto vasto e solitário, deixando para trás a vida de príncipe e abraçando um futuro incerto. Sua jornada o levou à terra de Midian. Cansado e sedento, ele se sentou junto a um poço. Lá, ele defendeu as 7 filhas de um sacerdote chamado Jetro de pastores hostis. Em gratidão, Jetro acolheu Moisés em sua casa e lhe deu sua filha Zípora em casamento. No exílio, Moisés se tornou pastor, cuidando dos rebanhos de seu sogro. 40 anos se passaram. O príncipe do Egito se tornou um humilde pastor no deserto. Foi nesse silêncio, na vastidão do deserto, que Deus estava preparando Moisés para a maior missão de sua vida. Um dia, enquanto pastoreava perto do Monte Horebe, o monte de Deus, Moisés viu algo extraordinário, uma sarça que ardia em fogo, mas não era consumida. Curioso, ele se aproximou. Então, do meio da sarça, uma voz o chamou. Moisés! Moisés! Era a voz de Deus. Ele ordenou que Moisés tirasse as sandálias, pois o lugar onde estava era terra santa. Deus revelou que tinha visto a aflição de seu povo no Egito e ouvira seu clamor. Ele estava enviando Moisés para libertá-los. Moisés, tomado pelo medo e pela dúvida, hesitou. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele se sentia incapaz, um pastor com passado de fugitivo. Mas Deus o tranquilizou, prometendo estar com ele
e dando-lhe sinais de poder: um cajado que se transformaria em serpente, uma mão que ficaria leprosa e depois curada. Mesmo assim, Moisés ainda se sentia inadequado, alegando ser pesado de boca e de língua. Então, Deus designou seu irmão Arão para ser seu porta-voz. Juntos, eles retornariam ao Egito para confrontar o homem mais poderoso da terra, com o cajado de Deus na mão e a promessa divina no coração. Moisés e Arão foram perante o faraó. Eles entregaram a mensagem do Senhor: deixa o meu povo ir. Mas o coração do faraó era duro. Ele zombou da mensagem e aumentou ainda mais o fardo sobre os hebreus. A esperança inicial do povo se transformou em amargura. Eles culparam Moisés por piorar sua situação. O confronto entre o poder de Deus e a teimosia do faraó estava apenas começando. Deus então enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. As águas se transformaram em sangue. Rãs, piolhos e moscas cobriram a terra. Uma peste matou o gado, úlceras afligiram as pessoas. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as colheitas. Gafanhotos devoraram o que restou, e uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o faraó prometia libertar o povo, mas assim que o juízo passava, ele endurecia seu coração novamente. Finalmente, Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas. O anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro no calabouço. Para proteger os israelitas, Deus instituiu a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais de suas portas com o sangue. Naquela noite fatídica, enquanto o choro ecoava por todo o Egito, o anjo da morte passou por sobre as casas marcadas com sangue. Nenhum primogênito de Israel morreu. Quebrado pela dor da perda de seu próprio filho, o faraó finalmente cedeu. Naquela mesma noite, ele chamou Moisés e Arão e ordenou que partissem com todo o povo de Israel, seus rebanhos e seus bens. A longa noite de escravidão havia terminado. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, os israelitas marcharam para fora do Egito. A liberdade era real, mas a jornada estava apenas começando. Logo, o faraó se arrependeu de sua decisão. Reunindo seu exército com seus melhores carros de guerra, ele perseguiu os hebreus. O povo de Israel se viu encurralado entre o exército egípcio e as águas do Mar Vermelho. O medo tomou conta deles. Eles clamaram a Moisés dizendo: era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, com fé inabalável, respondeu: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor extrará hoje. Então, por ordem de Deus, Moisés estendeu seu cajado sobre o mar. Um vento forte soprou durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar, com muralhas de água de cada lado. O povo de Israel atravessou em segurança. Os egípcios o seguiram, mas quando o último israelita alcançou a outra margem, Moisés estendeu novamente seu cajado. As muralhas de água desabaram e o Mar Vermelho se fechou sobre o exército do faraó. Nenhum deles sobreviveu. Naquela margem, a liberdade foi selada com um milagre. No deserto, a jornada provou ser difícil. O povo murmurou por falta de água e comida, mas Deus proveu. Transformou águas amargas em doces, enviou o maná, um pão do céu e codornizes para alimentá-los. De uma rocha, fez brotar água para saciar a sede de milhões. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo. Em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, escritos
em 2 tábuas de pedra. Estas leis seriam o guia para a vida da nação de Israel. Enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente, se desviou. Eles construíram um bezerro de ouro e o adoraram. A ira de Deus se acendeu, mas Moisés intercedeu fervorosamente por eles e Deus poupou seu povo. Por 40 anos, eles peregrinaram pelo deserto, uma geração inteira aprendendo a depender de Deus e a obedecer às suas leis. Foi um tempo de provação, de purificação e de preparação. Após décadas de liderança, guiando o povo através de desafios e vitórias, a jornada de Moisés estava chegando ao fim. Por um ato de desobediência, quando feriu a rocha em vez de falar a ela, Deus determinou que ele não entraria na terra prometida. Moisés subiu ao monte Nebo. De lá, Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés viu a promessa se cumprindo, o destino final de seu povo. Aos 120 anos de idade, com os olhos ainda brilhantes e o vigor intacto, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali. O próprio Deus o sepultou em um vale na terra de Moabe, e ninguém jamais soube o lugar de sua sepultura. O povo de Israel chorou por ele por 30 dias.